Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é Olimpíada. Mas como assim? A seleção brasileira não vai disputar o futebol masculino em Paris? Mas aqui a gente vai fazer uma brincadeira. Como seria a convocação da seleção brasileira se ela tivesse se classificado para a Olimpíada? Como que seria a geração? E aí vai funcionar de duas formas. Primeiro eu vou fazer uma lista com todos os nomes que eu gostaria de ver, independentemente se os clubes liberariam ou não, porque vale lembrar isso, a FIFA não obriga os clubes a liberarem os seus jogadores para a Olimpíada. E depois a gente faz uma mais realista, o que provavelmente seria esse time na convocação final. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Então se você curte o tema, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para ajudar no meu crescimento e também para você receber mais conteúdos. Bom, antes de falar os jogadores que eu convocaria, vale lembrar que algumas regrinhas da convocação para a Olimpíada que são um pouco diferentes de uma Copa do Mundo, por exemplo. Primeiro, só vale 18 jogadores, todos eles têm que ter menos de 23 anos, com exceção de 3 que podem ser convocados acima dessa idade. Mas aqui a gente vai fazer da seguinte forma, primeiro eu vou falar as duas listas e só no final eu digo quais os 3 jogadores que eu convocaria. Então vamos lá, sem muita demora. Primeiro, os goleiros. E aí, vale lembrar, essa aqui é a lista que eu gostaria, não necessariamente os jogadores seriam liberados. Primeiro, meus goleiros seriam então Luiz Júnior, do Famalicão, é um goleiro que vem se destacando muito no Campeonato Português, eu acho que já pode começar a entrar no radar da seleção principal. O Luiz foi o segundo goleiro com mais gols evitados no Campeonato Português e o quinto com mais defesas, então é um cara que tem se destacado, talvez mude até de time nas próximas semanas. E além dele, eu convocaria o Léo Link, do Atlético Paranaense, que tem substituído o Bento muito bem, tem feito boas defesas, incrível como o Atlético Paranaense produz um goleiro atrás do outro. Meus zagueiros, e aqui a gente tem um probleminha, vocês vão entender. Eu convocaria o Murilo, do Nottingham Forest, um cara sensacional, com muita imposição física, boa saída de bola, forte, chegou na Premier League jogando muito, alguns já falam dele até na seleção principal, acho que eventualmente ele vai acabar sendo convocado. Outro seria o Beraldo, do PSG, que já está na seleção brasileira principal, também dispensa comentários, revelação do São Paulo, é muito técnico, ainda precisa amadurecer em algumas questões defensivas, mas entre jogadores abaixo de 23 anos, talvez seja o nosso melhor zagueiro ao lado do Murilo. E aqui um jogador que talvez não esteja no radar de muitas pessoas, que é o Otávio, do Porto, cria do Flamengo, se não me engano, também um jogador canhoto, e isso aqui seria um problema na minha convocação, mas eu preferi convocar os melhores zagueiros do que deixar um de fora para chamar um destro por causa de qualidade técnica. Então a gente jogaria com 2 zagueiros canhotos provavelmente, o que eu já vi acontecer em outros times, não é impossível, lógico, não é o ideal, mas a gente não tem um zagueiro destro assim surgindo, que seja mais jovem, que poderia ser convocado. Então eu deixaria esses 3, o Otávio, que também tem feito uma boa temporada pelo Porto, tem ganhado uma projeção boa, não colocaria ele no radar da seleção principal porque a gente tem muitos zagueiros de qualidade na frente dele, mas acho que é um cara pra gente ficar de olho e que pra Olimpíada poderia ser facilmente convocado. Na lateral direita eu chamaria 2 nomes, o Ian Couto, e aí também todos já conhecem, né? Foi contratado pelo Borussia Dortmund, ele que tem um potencial ofensivo muito grande, disputou a Copa América e ganhou até poucos minutos. Além dele eu convocaria o Wanderson, do Mônaco, que também é um cara que pra gente ficar de olho em seleção principal, é um pouco mais defensivo, mas também tem como principal característica o ataque, atua bem um pouco mais aberto. E na lateral esquerda eu chamaria o Vanderlan, do Palmeiras, que é um cara também muito promissor, assumiu a titularidade agora no Palmeiras com a lesão do Piquerez, e eu acho que tem um futuro brilhante pela frente, demonstra muita qualidade técnica e também é um jogador que abre bem o campo, então chamaria esses 3 jogadores. Como volante a gente tá bem servido, viu? Olha para vocês verem a lista que seria João Gomes, do Wolverhampton, um cara de seleção principal, que também tem um desarme como sua principal característica, e aí outra coisa, ele pode atuar tanto como primeiro como segundo homem desse meio de campo. O André, do Fluminense, é uma característica um pouco mais de passador, também pode atuar como primeiro volante, seria até meu titular nesse time para controlar ali a saída de bola. E para fechar essa lista, o Danilo, do Nottingham Forest, um cara canhoto, que atua tanto como primeiro como segundo volante e que também poderia agregar muito a esse time. Como meias, a gente não tem muitas opções, então eu fiz o seguinte, eu puxei o Rodrigo, do Real Madrid, para atuar nessa posição, que Cara, ele já fez isso no Real Madrid, já fez isso na seleção brasileira, acho que não teria nenhum problema, até mesmo pela essa ausência de meias um pouco mais jovens que a gente tem. E eu chamaria o Maurício também, do Palmeiras, que foi contratado recentemente, mas tinha feito excelentes temporadas pelo Inter, também não é um meia assim característico da posição, mas poderia ser utilizado por ali. Ele geralmente atua mais pela beirada, mas acho que não teria problema. E no ataque também, muita qualidade. Primeiro, Savinho, do Manchester City, também dispensa comentários, é um dos atacantes mais promissores do mundo.
mundo, brilhou pelo Girona na última temporada, foi muito bem pela seleção brasileira também na Copa América, um dos poucos que se salvaram, ao meu ver. O Estevão, do Palmeiras, que ao meu ver já pode ser convocado pelo Dorival Júnior na próxima lista. É bizarro o que esse cara tá fazendo, eu não lembro de ver um jogador com tanta qualidade desde o Neymar, acho que ele tá acima até em termos de projeção do Endrick, mas assim, a gente tem que ter calma, porque também na época que surgiu o Neymar, muita gente colocava o Ganso acima do Neymar, então, mas pelo que eu vi até agora, eu coloco o Estevão com esse tipo de potencial, cara, pra chegar assim, a nível de brigar por melhor do mundo. Pelo que eu vi até o momento, é um cara muito diferente, e não tem essa de, tem só 17 anos, não pode ser convocado, teria que ser convocado para a Seleção Brasileira Olímpica e teria que ser titular absoluto, mas enfim, Estevão seria outro nome dessa lista. O Gabriel Martinelli, do Arsenal, ele ainda não tem 23 anos, bizarro também, porque ele chegou ao Arsenal muito cedo, então a gente tem a impressão que ele fosse um pouco mais velho, mas poderia ser convocado em termos de idade. E aí, para fechar a lista aqui com 2 atacantes, eu convocaria o Endrick, do Real Madrid, e o Rodrigo Muniz. O Endrick dispensa comentários também, é um cara muito promissor, tem feito muitos gols, titular até de seleção brasileira principal, talvez eu faria esse ataque aí com Estevão, Savinho e Endrick, acho que seria o ideal. E o Rodrigo Muniz também foi eleito jogador do mês da Premier League, tem feito muitos gols pelo Fulham, também é um cara pra gente ficar de olho na seleção principal, acho que poderia ser convocado. Agora a gente vai pra seleção brasileira, sair da hipotética e ir pra realista. Qual que seria a convocação, provavelmente, quais seriam aqueles jogadores que provavelmente seriam liberados pelos seus times. E aqui, uma coisa que eu levei em consideração foi, se atua em time brasileiro no profissional, provavelmente não seria liberado. Muito difícil, porque esses caras já são importantes para os seus times e o Brasileirão tá rolando, não é o caso do futebol europeu, então eu já cortei todos que atuam no futebol brasileiro, com exceção do Robert, que seria o meu goleiro. O Robert, que atua no Atlético Mineiro, foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20, chegou a fazer alguns treinos com o principal, então eu imagino que ele esteja na frente dos outros 2 goleiros que foram convocados. Robert, que eu já vi alguns jogos dele na base, é um cara com muita qualidade técnica com o pé também, e defensivamente, né, que é o principal, em termos de goleiro, também é muito bom. Ele tem apenas 18 anos, chamaria ele para ser reserva do Luiz Júnior, que provavelmente seria liberado pelo Famalicão. Aí na lateral, manteria o Wanderson, acho que o Mônaco não teria problema em liberar o Wanderson. O Ian Couto, eu tirei dessa lista, porque aí também é outro critério que eu tive. Se esse cara disputou a Copa América, muito dificilmente o clube dele liberaria para ele ser convocado novamente, então eu já tirei da lista o Ian Couto, e no lugar dele eu convocaria o Pedro Lima, que saiu do Sport recentemente e foi vendido para o Wolverhampton, também já chegou lá dando assistência, cara com muita qualidade ofensiva, tem apenas 18 anos, pra gente que tá sem lateral direito, assim, com muita qualidade técnica, é um cara pra gente ficar de olho nessa temporada, que pode aparecer aí e ganhar um destaque maior na Inglaterra. E pra fechar, o Vanderlan também saindo, convocaria o Souza, do Santos, que também foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20, ainda não engatou no profissional, mas em termos de ser promissor, poderia entrar nessa lista. Confesso que não acompanhei muito, mas não lembrei de outro nome nessa posição, inclusive se vocês quiserem me ajudar, deixem aí nos comentários quem poderia entrar no lugar do Souza. Na zaga, eu imagino que apenas o Beraldo não poderia ser liberado assim pelo PSG, justamente por já ter disputado a Copa América, então manteria o Murilo. O Otávio, do Porto, provavelmente seria liberado, um cara que para ganhar projeção é muito bom. E para completar a lista aqui de defensores, eu chamaria o Morato, do Benfica, que foi titular na primeira metade da temporada passada e depois perdeu um pouco de espaço. Também é um zagueiro canhoto, é incrível como que a gente tem produzido bons zagueiros, mas bons zagueiros canhotos. Tem também, por exemplo, o Robert Renan, que não vive a melhor fase, mas poderia também entrar nessa lista, e ele também é canhoto, então é difícil fugir desses nomes, seria mais um zagueiro canhoto, mas acho que o Morato poderia incluir nessa lista aí de 18 jogadores. Aqui como volantes, provavelmente a gente não conseguiria convocar o João Gomes e o André, né, por motivos que eu já disse, e aí, dentro disso manteria o Danilo, do Nottingham Forest, chamaria o André, que foi emprestado pelo Chelsea ao Strasbourg da França e voltou ao time inglês nessa temporada, muito promissor também, revelado pelo Vasco, já foi capitão da Seleção Brasileira Sub-20, provavelmente seria um dos líderes dessa seleção um pouco mais experiente, né, também, mas é um jogador com muita capacidade técnica para atuar ali como segundo volante, fazendo essa dupla com o Danilo. E aí o terceiro volante, fiquei muito na dúvida, mas eu chamaria o Breno Bidon, a princípio, que foi titular do Corinthians em muitos jogos nessa temporada, também é um cara muito promissor. Mais uma vez, confesso, não vi tanto assim, mas pelo que a gente escuta, pelos números, pelo que vem apresentando no Corinthians, poderia ser esse terceiro nome. Como meias também a gente não teria o Rodrigo e o Maurício, e aí eu chamaria 2 caras que ainda não estão totalmente prontos, mas que aparentemente são os meias mais promissores que a gente tem, que são o Lohan, do Flamengo,
e o Luiz Guilherme, que foi vendido pelo Palmeiras ao West Ham. O Luiz Guilherme, os dois fazem um pouco também a ponta, assim como é o caso do Rodrigo e do Maurício, mas eles podem atuar como meias, seriam meus dois convocados aí. No ataque, eu acho que o Savinho poderia ser liberado pelo City, porque o City liberou o Álvares para defender a seleção argentina tanto na Olimpíada quanto na Copa América, então não faz sentido você liberar um e não liberar o outro. Aí eu cortei dessa lista o Estevão e o Endrick e chamaria o Wesley do Corinthians, mais um jogador aí que assumiu a responsabilidade num Corinthians totalmente bagunçado ali pela ponta esquerda, com muita capacidade de drible, 1 contra 1, direto e especulado que ele vai ser vendido e poderia agregar muito aí pelo lado esquerdo. O Martinelli também não poderia ser convocado, né? Então faria sentido o Wesley ser convocado. Chamaria ainda o Rodrigo Muniz, acho que não teria problema para ser liberado. O Marcos Leonardo, do Benfica, foi vendido recentemente pelo Santos. Não emplacou ainda totalmente no Benfica, mas é um cara muito promissor. O João Pedro, do Brighton, muito pronto também, tem feito boas temporadas pelo Brighton, lá na Inglaterra. Não é bem um centroavante fixo, pode atuar até como um meia, então traz essa versatilidade. Esse seria meu ataque aí. E alguns jogadores que poderiam ser liberados, talvez aí, o João Gomes, acho que dependendo, assim, do Wolverhampton, por ser um cara ainda mais promissor, acho que poderia ser liberado. O Endrick, também, justamente por causa disso, porque o Real Madrid tem muitas opções no ataque, não teria talvez uma necessidade de ter o Endrick logo no começo, mas a princípio eu fico na dúvida se ele seria liberado ou não, então eu já cortei ele da lista. E Samuel, quem seriam os três convocados acima de 23 anos? Vamos lá. Como vocês já viram, a gente tem um problema na lateral esquerda, então eu cortaria o Souza e chamaria o Caio Henrique, do Mônaco, que é um cara que tá para bater em seleção principal, mas ainda não teve essa sequência, então poderia ser bom para ele disputar uma Olimpíada com característica um pouco mais diferente, corta mais para dentro, ele é um meio-campista de origem e também teria esse entrosamento com o Wanderson, do Mônaco. Chamaria também o Anderson Talisca, que atua lá no Al Nassr, ao lado do Cristiano Ronaldo, ele tem excelentes números na Arábia Saudita, eu acho inclusive que ele poderia receber um pouco mais de oportunidade na seleção brasileira principal, mas como ele tem esses mercados mais alternativos, né, Besiktas, depois agora lá na Arábia, é um pouco mais difícil dele ter essa chance, mas acho que para a Olimpíada seria um excelente nome. Para fechar, o Malcom, que foi o grande nome do Al Hilal na temporada passada, o time do Neymar, sem o Neymar, o Malcom chamou a responsabilidade, ex-Corinthians, ex-Bordeaux, Barcelona, cara que também não tem muito espaço na seleção brasileira principal, mas poderia ser uma referência aí nesse ataque da seleção brasileira, então seria essa a minha convocação. Inclusive, quero saber a opinião de vocês. Quem eu deixei de fora, porque eu tenho certeza que vocês vão falar aí de alguém. Qual que foi o 190 dessa lista? Pode deixar aí também. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até a próxima.